Néctar da Instrução, Upadeshamrita, verso 3. Utsaha nishchaya dharyat tapta karma pravartanat sangatyaga sato vritet shadbhi bhakti prasidhyati. Sinônimos: Utsahat, com entusiasmo; Nishchayat, com confiança; Dharyat, com paciência; Tapta karma, diversas atividades favoráveis à realização do serviço devocional; Pravartanat, com a realização; Sangatyaga, por abandonar a companhia de não devotos; Sataha, dos grandes acharyas anteriores; Vritehe, por seguir os passos; Shodbhi, por estes 6; Bhakti, serviço devocional; Prasidhyati, avança ou se torna bem-sucedido. Tradução: há 6 princípios favoráveis à prática do serviço devocional puro. Primeiro, ser entusiasta. 2, esforçar-se com confiança. 3, ser paciente. 4, agir segundo os reguladores, como os Maharanam. Ouvir, cantar e lembrar-se de Krishna. 5, abandonar a companhia de não devotos. 6, seguir os passos dos acharyas anteriores. Esses 6 princípios garantem indubitavelmente o pleno êxito do serviço devocional puro. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Serviço devocional não é uma questão de especulação sentimental ou êxtase imaginativo. Sua essência é a atividade prática. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, Srila Rupa Goswami define o serviço devocional como segue: Anyabhilashita shunyam jnanakarmadi anavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. Uttama Bhakti, ou devoção pura pela suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, implica em se prestar serviço devocional de maneira favorável ao Senhor. Este serviço devocional deve estar livre de qualquer motivação à parte e desprovido de karma fruitivo, de jnana impessoal e de todos os outros desejos egoístas. Bhakti é uma espécie de cultivo. Ao dizermos cultivo, referimos-nos necessariamente à atividade. Cultivar espiritualidade não significa sentar-se ociosamente para fazer meditações, como ensinam certos pseudo-yogis. Tal meditação ociosa pode ser boa para aqueles que não têm informação sobre o serviço devocional, sendo por esta razão recomendada às vezes como uma forma de se conter atividades materialistas distrativas. Meditação significa parar com todas as atividades despropositadas, pelo menos temporariamente. Contudo, o serviço devocional não apenas produz um fim a todas as atividades mundanas e tolas, como também nos ocupa em atividades devocionais significativas. Shri Prahlada Maharaja recomenda: Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. 9 são os processos de serviço devocional. Primeiro, ouvir o nome e as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Cantar as suas glórias. Lembrar-se do Senhor. Servir aos pés do Senhor. Adorar a Deidade. Prestar reverências ao Senhor. Atuar como servo do Senhor. Fazer amizade com o Senhor. Render-se plenamente ao Senhor. Shravanam, ou ouvir, é o primeiro passo para adquirir conhecimento transcendental. Não devemos dar ouvidos às pessoas desautorizadas, mas sim aproximar-nos da pessoa correta.
como recomenda a Bhagavad Gita 9.34. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem transmitir-te conhecimento porque viram a verdade. Recomenda-se ainda na Mundaka Upanishad Tadvidyanartham Sagurum Eva Bhigachet. Agora, compreender esta ciência, para compreender esta ciência transcendental, é preciso aproximar-se de um mestre espiritual autêntico. Deste modo, este método em que se recebe com submissão o confidencial conhecimento transcendental não se baseia meramente na especulação mental. A este respeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami: Brahmananda Brahmite Kona Bhagyavan Diva Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bidya. Enquanto atravessa a criação universal de Brahma, pode ser que uma alma afortunada receba a semente de Bhaktilata, a trepadeira. Tudo isto acontece pela Madhya 19.151. O mundo material é uma prisão para as entidades vivas, que por natureza são Anandamaya, ou seja, que buscam o prazer. Na verdade, elas querem livrar-se do cárcere deste mundo de felicidade condicional, mas desconhecendo o processo de liberação, são obrigadas a transmigrar de uma espécie de vida para outra e de um planeta para outro. Dessa maneira, as entidades vivas vagueiam pelo universo material. Quando, por boa fortuna, alguém entra em contato com um devoto puro e o ouve com paciência, ele começa a trilhar o caminho do serviço devocional. Uma oportunidade assim é proporcionada a uma pessoa que seja sincera. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna está dando tal chance à humanidade em geral. Se por boa fortuna alguém tira proveito dessa oportunidade de se ocupar em serviço devocional, o caminho da libertação lhe é aberto imediatamente. Devemos aceitar com muito entusiasmo esta oportunidade de voltar ao lar, ao Supremo. Sem entusiasmo, não se pode ter êxito. Mesmo no mundo material, precisamos ser muito entusiastas em nosso campo particular de atividade para podermos sair exitosos. Um estudante, um homem de negócios, um artista ou qualquer outra pessoa que almeje o êxito em sua atividade tem de ser entusiastas. Similarmente, devemos ser muito entusiastas no serviço devocional. Entusiasmo quer dizer ação. Mas ação para quem? A resposta é que devemos sempre agir para Krishna. Krishnartha Kila Chesta Bhaktirasamrita Sindhu. Em todas as fases da vida, devemos executar atividades devocionais sob a orientação do mestre espiritual para atingir a perfeição no Bhakti Yoga. Não é que precisemos nos confinar ou limitar nossas atividades. Krishna é onipenetrante, portanto, nada é independente dele, como o próprio declara na Bhagavad Gita 9.4. Maya tatam midam sarvam jagadavyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshu avasdhitaha. Sob minha forma e manifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Sob a orientação do mestre espiritual genuíno, devemos fazer tudo o que
tudo. Por exemplo, neste momento estamos usando um ditafone. O materialista que inventou esta máquina planejou-a para que fosse usada por homens de negócios ou escritores de assuntos mundanos. Certamente ele jamais pensou em usar o ditafone a serviço de Deus. Nós, porém, estamos usando-o para escrever livros sobre a consciência de Krishna. Naturalmente, a fabricação dele está totalmente dentro da energia de Krishna. Todas as peças do aparelho, incluindo as funções eletrônicas, são feitas a partir de diferentes combinações e interações das 5 espécies básicas de energia material: Bhumi, Jala, Agni, Vayu e Akasha. O inventor utilizou-se do cérebro para fazer esta máquina complicada, e seu cérebro, bem como os ingredientes, foram fornecidos por Krishna. Segundo a declaração de Krishna, Matstani Sarva Bhutani, tudo depende da minha energia. Assim, o devoto pode compreender que, como nada é independente da energia de Krishna, deve-se encaixar tudo em serviço, em seu serviço. Chama-se Utsaha, o entusiasmo, o esforço realizado com inteligência e consciência de Krishna. Os devotos encontram o método correto por meio do qual tudo pode ser utilizado a serviço do Senhor. Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. Executar serviço devocional não é meditar ociosamente, mas sim agir de modo prático no primeiro plano da vida espiritual. Devemos ter paciência ao realizarmos estas atividades. Na consciência de Krishna, não se deve ser impaciente. De fato, este movimento da consciência de Krishna foi iniciado sem nenhuma ajuda, e no princípio não houve resposta. Mas como continuamos a realizar nossas atividades devocionais com paciência, aos poucos as pessoas começaram a compreender a importância deste movimento e agora participam dele intensamente. No cumprimento do serviço devocional, não devemos ser impacientes, mas devemos aceitar as instruções do mestre espiritual e pô-las em prática com paciência, dependendo da misericórdia do Guru e de Krishna, para que a realização das atividades conscientes de Krishna seja exitosa. É necessário ter tanto paciência quanto confiança. É natural que uma jovem recém-casada espere ter filhos com seu esposo, só que ela não pode esperar tê-los logo após o casamento. Evidentemente, quando se casar, ter um filho, mas terá de se entregar a seu esposo, confiante de que seu filho desenvolver-se-á e nascerá no momento oportuno. Analogamente, em serviço devocional, entregar-se significa ter confiança. O devoto pensa que Avashya Rakshibe Krishna. Com toda certeza, Krishna vai me proteger e ajudar para que eu saia exitoso no cumprimento do serviço devocional. Isto é chamado confiança. Como já explicado, não se deve ficar inativo, mas sim ser entusiasta por executar os princípios reguladores. Taptat Karma Pravartana. A negligência aos princípios reguladores destrói o serviço devocional. Neste movimento da consciência de Krishna, há 4 princípios reguladores básicos que proíbem o sexo ilícito, o consumo de carne, os jogos de azar e a intoxicação. O devoto deve seguir estes preceitos com muito entusiasmo. Se ele deixar de seguir qualquer um desses, é certo que terá o seu progresso impedido. Por isso, Srila Rupa Goswami recomenda que Tapta Karma Pravartanat. Deve-se seguir estritamente os princípios reguladores de Vaidhi Bhakti, além das 4 proibições, Yama. Há princípios reguladores positivos, Niyama, como, por exemplo, o cantar diário de 16 voltas nas contas de Japamala. Devemos realizar estas atividades reguladoras com fé e entusiasmo. Isso se chama Tata Karma Pravartana.
ou seja, ocupar-se de formas variadas no serviço devocional. Além disso, para que se tenha êxito no serviço devocional, deve-se abandonar a companhia de pessoas indesejáveis. Isto inclui os karmis, os jnanis, os yogis e outros não devotos. Certa vez, um dos devotos casados de Chaitanya Mahaprabhu perguntou-lhe acerca dos princípios gerais do Vaishnavismo, bem como sobre as atividades rotineiras do Vaishnava, ou que Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu respondeu imediatamente que Asatsanga Tyaga Ei Vaishnava Achara. Caracteristicamente, o Vaishnava é aquele que abandona a companhia de pessoas mundanas ou não devotos. Portanto, Srila Narottama Dasa Thakura recomenda que Tandera Charana Sevi Bhakta Sanivasa deve-se viver na companhia de devotos puros e seguir os princípios reguladores estabelecidos pelos acharyas anteriores e seus Goswamis, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Jiva Goswami, Shri Raghunatha Dasa Goswami, Shri Gopala Bhatta Goswami e Shri Raghunatha Bhatta Goswami. Se uma pessoa vive na companhia dos devotos, é pouco provável que se associe com não devotos. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna está abrindo muitos centros com o único intuito de convidar as pessoas a viver na companhia dos devotos e praticar os princípios reguladores da vida espiritual. Serviço devocional quer dizer atividades transcendentais. Na plataforma transcendental, a contaminação pelos 3 modos qualitativos da natureza material não existe. Esta plataforma se chama Vishuddha Sattva, a plataforma da bondade pura, ou a bondade livre da contaminação pelas qualidades paixão e ignorância. Neste movimento da consciência de Krishna, pedimos a todos que se levantem de manhã cedo, por volta das 4 horas, que assistam ao Mangalarati, ou seja, a adoração matinal, que então leiam o Srimad Bhagavatam, façam Kirtana e assim por diante. De tal modo, dedicamo-nos continuamente a atividades dentro do serviço devocional, 24 horas por dia. Isto se chama Sato Vritti. Seguir os passos dos acharyas anteriores, que com perícia preencheram todos os momentos do dia com atividades conscientes de Krishna. Caso sigamos estritamente o conselho dado por Srila Rupa Goswami neste verso, isto é, se formos entusiastas, confiantes, pacientes, e se abandonarmos a companhia de pessoas não desejadas, se seguirmos os princípios reguladores e nos mantivermos na companhia dos devotos puros, não resta dúvida de que avançaremos em serviço devocional. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura observa: A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura observa que o cultivo de conhecimento por intermédio da especulação filosófica, o acúmulo de opulência mundana por meio do avanço em atividades frutivas e o desejo de obter yoga siddhis, perfeições materiais, são contrários aos princípios do serviço devocional. Temos de nos tornar totalmente indiferentes a tais atividades devocional, segundo a Bhagavad Gita 2.69. Yanisha sarvabhutanam tasyam jagati samyami.
Yanisha sarvabhutanam tasyam jaghakti samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashato munihi. Aquilo que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. E a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. A ocupação no serviço devocional ao Senhor é a vida e alma da entidade viva. Nela repousa a meta desejada e a perfeição suprema da vida humana. Devemos ter confiança nisto, além da certeza de que, à exceção do serviço devocional, todas as atividades, tais como a especulação mental, o trabalho frutivo ou o esforço místico, jamais produzirão benefícios duradouros. A plena confiança no caminho do serviço devocional capacitar-nos-á a alcançar o objetivo que almejamos. Mas se tentarmos trilhar outros caminhos, isto simplesmente nos deixará inquietos. No 7º canto do Srimad Bhagavatam afirma-se: devemos estar calmamente convencidos de que aqueles que desistem do serviço devocional para praticarem rigorosas austeridades com outros fins não têm suas mentes purificadas, a despeito de suas austeridades avançadas, visto que não têm informação acerca do transcendental serviço amoroso ao Senhor. No 7º canto declara-se ainda: apesar das grandes austeridades e penitências que executam, os especuladores mentais e os trabalhadores frutivos caem por não terem informação sobre os pés de lótus do Senhor. No entanto, os devotos do Senhor jamais caem. No Bhagavad Gita 9.31, a Suprema Personalidade de Deus garante a Arjuna que Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Ó filho de Kunti, declara ousadamente que meu devoto jamais perece. Ainda na Bhagavad Gita 2.40, Krishna diz: Neha bhikrama nashosti pratyavayo navidyate swalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. O serviço devocional é tão puro e perfeito que, uma vez iniciado, arrasta-nos praticamente à força para o sucesso final. Às vezes pode acontecer de uma pessoa abandonar suas ocupações materiais comuns e, por sentimentalismo, refugiar-se aos pés de lótus do Senhor Supremo, começando então a realização preliminar do serviço devocional. Mesmo que esse devoto imaturo caia, para ele não há perda. Por outro lado, qual é o benefício de quem cumpre os deveres prescritos segundo o seu varna e ashrama, mas não adota o serviço devocional? Mesmo no caso de um devoto caído nascer em família inferior, ele retomará seu serviço devocional do mesmo ponto onde parou. O serviço devocional é a Haituki Apratihata. Não é o efeito de alguma causa mundana, nem tampouco pode ser interrompido por algo semelhante ou cerceado permanentemente por uma interrupção material. Por isso, o devoto deve ter confiança em relação à sua ocupação, não devendo se interessar muito pelas atividades dos karmis, dos jnanis e dos yogis. Certamente há muitas boas qualidades entre os trabalhadores frutivos, os especuladores filosóficos e os yogis místicos. Porém, todas as boas qualidades se desenvolvem de forma automática no caráter de um devoto. O devoto não precisa fazer nenhum esforço extrínseco. Como afirma o Srimad Bhagavatam 5.18.12, todas as boas qualidades dos semideuses se manifestam progressivamente em quem tenham desenvolvido o serviço por nenhuma atividade. Ele não se contamina materialmente. Imediato na forma de transcendental. Contudo, aquele que se dedica a atividades mundanas, qualquer que seja sua ocupação,
pseudo-jnani, yogi, karmi, filântropo, nacionalista, não pode alcançar a fase superior de Mahatma. Ele permanece Duratma, ou mentalmente limitado. Segundo a Bhagavad Gita 9.13, Mahatmanastuvam partha daivim prakritim ashritaha bhajanti ananya manaso jatva bhuktadim mavyayam. Ó filho de Pritha, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional porque sabem que eu sou a original e inexaurível Suprema Personalidade de Deus. Já que todos os devotos do Senhor estão sob a proteção de sua potência suprema, eles não devem se desviar do caminho de serviço devocional para adotar o caminho do karmi, do jnani ou do yogi. Isto se chama Utsaha Nishtaya Dharyat Tapta Karma Pravartanat. Realizar as atividades reguladoras do serviço devocional com entusiasmo, paciência e confiança. Dessa maneira, pode-se avançar no serviço devocional sem obstáculos. Srila Prabhupada Ki Jaya.